A grande maioria de nós somos levados e guiados pelo nosso próprio egoísmo. E o egoísmo é a obsessão pela autogratificação. É o fato que nós nos relacionamos com tudo e com todos, colocando o eu e o meu como ponto de referência constantemente. Então, o que acontece? Se eu entro em contato com algo através do qual eu tenho uma sensação de prazer, eu vou gerar atração. Se eu entro em contato com algo que eu vou ter uma sensação de sofrimento, de mal-estar, eu vou gerar aversão. Esse é o processo natural que todos nós temos. O que acontece, porém, é que nesse nosso processo, a gente sabe, muitas vezes, que a raiva não é uma coisa boa. A gente sabe que o ódio, ao mesmo tempo, não é uma coisa boa. Mas por incrível que pareça, quando a gente tem um sentimento de aversão, busca-se outras pessoas que tenham esse mesmo sentimento, ou busca-se contextos para justificar a nossa própria agressão. Muitas vezes, quando tem um sentimento de mal-estar relacionado a qualquer coisa, tem dois processos que acabam sendo desencadeados. Um é o processo de apontar o dedo para alguém. A gente precisa encontrar um culpado para o nosso sentimento de mal-estar. E o segundo, a gente busca aliados, busca pessoas que, por um outro lado, acham que a gente tem razão, que aquele é o objeto de raiva mesmo. E por incrível que pareça, um inimigo em comum une muito mais do que um amigo em comum. É uma triste verdade. O que acontece é que diante disso, a gente vai criando fantasmas, inimigos imaginários, que são a razão e a causa do nosso sofrimento. E porque a gente não quer sofrer, eu quero destruir aquele inimigo lá. Só que na verdade, a causa verdadeira do sofrimento não é essa. Mas a nossa tendência é tentar simplificar as coisas, encontrar um culpado e ir contra ele. Por um outro lado, o que acontece é que nós somos seres que somos muito facilmente influenciados e manipulados. E o que ocorre hoje em dia é que a manipulação acontece através da informação. Hoje em dia, é muito fácil chegar a muitas pessoas através das redes sociais, por exemplo. E tem muita gente se aproveitando disso também. Só que, de que maneira eu vou manipular o outro? Ou pela atração, ou pela aversão, que são os dois caminhos. De que maneira eu vou incentivar você vir à minha direção, estar do meu lado? Ou eu vou te mostrar que eu sou o seu amigo, ou eu vou te mostrar que eu tenho um inimigo em comum com você. E o jeito mais simples e eficaz, por incrível que pareça, é o inimigo em comum. Não é por nada que a gente vê, já faz bastante tempo, na política quando se tem um debate, o ponto não é falar sobre o que eu posso dar, é falar do defeito do outro. Então, tenta-se criar inimigos em comum. Só que esse processo, a maioria das pessoas não está ciente do que está acontecendo, de que maneira estão sendo manipuladas no processo disso tudo. E acabam gerando sentimentos que acabam sendo manifestados através da palavra, através das redes sociais, escrevendo de qualquer maneira, de ódio, de agressividade, de violência. Mas o problema é que, quando se manifesta o ódio, quando se manifesta a agressividade, ela deixa marcas depois. Ela deixa sequelas. Não é uma manifestação gratuita, de forma alguma. Se nós temos uma amizade e eu te trato com violência, por exemplo,
e depois venham até você te pedir desculpas, você vai me dizer: "Ah, tudo bem, já passou." Mas em algum lugar fica uma dorzinha, fica uma marca, fica uma cicatriz daquilo. Então, o problema que a gente tem hoje em dia é que está se usando muito o ódio, a aversão, como meio de manipulação. Só que isso vai deixando marcas na sociedade e na vida de cada um. E uma das outras formas que tem também é o fato de que nós, na verdade, sabemos que a violência não é correta. Porém, quando a gente sente que a violência, de alguma forma, entre aspas, é necessária, como a gente justifica a violência? Através de um sentimento de superioridade. Se a gente olha na nossa história, cada vez que o ser humano se manifesta com violência, o que justifica aquela violência é um sentimento de superioridade racial, social, religiosa ou o que for. Eu estou certo e você está errado. Por isso, eu sou melhor que você e isso justifica que eu te trate mal. E é o que acontece também na relação do ser humano com os animais. Por que que toda violência que é feita contra os animais é justificada? Porque nós somos superiores a eles. É isso que justifica a violência que a gente tem sobre a natureza e sobre os animais também. Qualquer coisa que aconteça ao nosso benefício é justificada, pois nós somos superiores. Só que essa não é uma atitude que tem apenas enquanto seres humanos. Isso ocorre em vários níveis. É só a gente olhar. A vida de um ser humano, ela tem o mesmo valor em qualquer lugar do mundo ou não? A vida de uma pessoa no Afeganistão ou de um americano, diante dos recursos do mundo, tem o mesmo valor ou não? Eu fiz esse exemplo porque tem uma guerra que une os dois. Mas o que acontece é o fato que, o que permite que a minha vida tenha um valor maior do que a sua, porque eu sou superior, porque eu sou de uma nação e você é de outra, porque eu tenho uma cultura e você tem outra, porque eu sou de uma religião e você é de outra. E muitas vezes a gente acaba justificando a violência com esse sentimento de superioridade. E isso é muito perigoso também. Então, o importante é a gente voltar a entender que, na verdade, a gente está todo mundo junto. Todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer ser feliz, a gente não quer sofrer. Cada um está fazendo o que está fazendo guiado pela própria ignorância. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes acaba se gerando o racismo do racista, violência contra a violência, ódio contra o ódio. Isso não funciona. O ódio não cura o ódio. A violência não elimina a violência. Apenas respeito e amor. Isso sim. Mas é muito difícil não cair nessa armadilha. A gente precisa ter muita força, muita clareza para não cair nessa armadilha. E o perigo é que, hoje em dia, essa armadilha está presente no nosso dia a dia. Ela chega a entrar na nossa casa. Se viesse alguém bater na porta da nossa casa, querendo falar coisas, como o mal de alguém, por exemplo, dificilmente a gente aceitaria essa pessoa entrando. Mas hoje em dia, a gente deixa tanta gente entrar que não sabe nem quem é. Quando a gente encontrar alguém, a gente se pergunta: mas o que essa pessoa está dizendo? É verdade ou não é verdade? Por que ela está me dizendo isso? Qual é o interesse que ela tem de vir aqui na minha casa me dizer essas coisas? Mas hoje em dia, a gente deixa tanta gente entrar sem nunca se perguntar. Isso é perigoso. Então, eu não sei o que vai acontecer no decorrer dos próximos anos, mas aquilo que acontece no presente deixa uma marca no futuro. Isso eu tenho certeza. É claro que o ser humano tem a capacidade de se retomar, de aprender, sem dúvida nenhuma, eu tenho total confiança. As coisas necessitam do seu tempo,
Mas por isso que é importante cada um de nós fazer o nosso esforço para não deixar se levar por manipulações como um todo. Não entrar no caminho da raiva, do ódio, porque isso é muito perigoso. E o ódio, a violência, começam primeiro na nossa mente. A violência física, ela também nasce na mente. E quando eu tenho ódio pela mesma coisa que você tem ódio, você se sente justificado e apoiado na sua violência, e eu na minha. Então, é perigoso. Tem pessoas que podem pensar: ah, mas comigo é diferente. Eu sei que eu não gosto daquilo, mas eu só falo. Eu não vou ter ações físicas violentas. Mas isso tem um poder muito grande também, de fortalecer a violência como um todo.